Olá, vamos continuar nosso curso? Vamos falar agora sobre pesquisa de mercado. Lembra? Nós estamos falando do processo empreendedor. O que é a pesquisa de mercado? O que você vai ver nessa aula? Nós vamos nos aprofundar nas principais questões externas que podem influenciar o desenvolvimento do seu negócio. Você lembra que em algumas aulas, uma das aulas anteriores, nós falamos sobre o pilar profundo conhecimento do negócio e das forças externas que o influenciam. Lembra o que significa isso? Vamos retomar. Profundo conhecimento do negócio. Se você tem a confecção, você tem que entender especificamente daquele processo, todo o detalhamento do processo para você fabricar aquele vestido. Como é que faz para criar o molde, como faz para cortar aquele tecido, desenhar o molde, cortar aquele tecido, pensar na numeração, quantas peças vender, né? Aonde você vai obter esse tecido, como que vai costurar isso, qual que é o acabamento, enfim. Então você tem que ter conhecimento técnico específico, bastante detalhado do seu negócio. Mas isso só não basta. Esse pilar diz o seguinte: profundo conhecimento do seu negócio e das forças externas que o influenciam, que é isso que a gente está falando agora, né? Que nós estamos falando da pesquisa de mercado. O que são as forças externas? Tudo que pode acontecer que não depende de você, né? Questões externas. O governo pode vir com uma lei que afete seu negócio, um novo imposto, taxar, né, o seu negócio com um novo imposto que vai afetar lá o seu resultado final. A economia mundial pode sofrer, né, um baque, tem um problema, nós estamos aí passando agora por tantas crises, isso pode afetar o seu negócio. Tendências do mercado, os clientes, né, recusando certos produtos que antigamente eram totalmente indispensáveis. A questão das sacolinhas plásticas. Adianta você ter uma fábrica de sacolinhas plásticas e produzir material para os próximos 10 anos? A gente já sabe que não vai ter sacolinha plástica daqui a pouco. Países como Ruanda, que são países infinitamente menores e menos desenvolvidos do que nós, já não produzem mais sacolinhas plásticas. Então não adianta. Isso são as forças externas. Então você tem que ver qual é o perfil do seu setor, do setor onde você vai atuar. Qual é o perfil da concorrência? Você não pode administrar a concorrência, dominar a concorrência, dizer para o cara não fazer. Mas você pode conhecer a sua concorrência para saber o que é que você vai fazer de diferente, né? Para não sofrer tanto a influência desse concorrente. Então, você vai abrir aí, um amigo meu falou aí agora há pouco comigo, sobre uma hamburgueria que ele quer abrir. Então, você quer abrir uma hamburgueria. Concorda que tem hamburgueria em tudo que é canto nessa cidade? Tem um monte de lugares oferecendo hambúrguer. O que você vai fazer de diferente nesse seu hambúrguer? É o sabor da carne? É o formato? Por que alguém iria comer o seu hambúrguer e não de uma outra pessoa, de uma outra hamburgueria, de uma outra lanchonete? É o tempero que você vai usar? É o pão que você vai oferecer? O tamanho? Já viu, assistiu aí esses programas americanos, né? Que mostram essas coisas muito extravagantes e tal. E às vezes a gente vê coisas imensas lá. Aqui eu acho que não tem ninguém fazendo isso, mas poderia ser uma ideia. Quem sabe uma hamburgueria com uns hambúrgueres gigantes, onde com um único hambúrguer você alimentasse lá 4, 5 colegas que foram lá naquela lanchonete. Poderia ser o seu diferencial em relação ao seu cliente, né? Tantas coisas que você pode pensar. Então, qual é o perfil da sua concorrência? O que todo mundo já está fazendo? Que tipo de hambúrguer, que tipo de lanchonete tem? Qual é o modelo? Poderia ser o diferencial do seu negócio? A ambientação dele. Você poderia abrir uma hamburgueria, por exemplo, com uma arqueria dentro. Pessoas que gostam lá de jogar arco, flecha, dardos, não sei, enfim, né? E para um público muito específico. Uma hamburgueria com um tema específico musical. Vamos escolher o rock, mas eu sei até que já existe, né, uma hamburgueria baseada, mas poderia ser uma ambientação, quer dizer, as pessoas decidirem ir lá comer o seu hambúrguer, não necessariamente por conta do hambúrguer, mas por conta do resto que você oferece, que você introduz de valor. Lembra que a gente falou de valor? Qual é o valor que o cliente tem, né, com esse produto que você está oferecendo, esse serviço que você está prestando? O que ele enxerga de positivo e que às vezes ele paga uma nota. Às vezes ele prefere um produto mais caro porque ele enxerga naquele produto o valor. Dinheiro, né, o custo daquilo que ele vai comprar, o quanto ele vai pagar, não é tudo mais para um cliente hoje em dia. Ele, por uma questão às vezes até de status, ele prefere pagar mais caro. Então pense nisso. Qual é o perfil desse seu público? O que esse público está querendo efetivamente? Quem é? Ele é da classe A, classe B, classe C? Qual é a condição socioeconômica, cultural que ele tem? O que é que ele conhece?
Quando eu fui fazer mestrado, eu fiz mestrado em Maceió, lá em Alagoas. Morei 5 anos lá. Isso foi lá no início dos anos 2000. Gente, quando eu cheguei lá, saí daqui da cidade de São Paulo, eu sou carioca, mas sempre morei, né, minha vida toda em São Paulo, e passei 6 anos, quase 5, 6 anos morando lá em Maceió para fazer o mestrado e comecei a trabalhar lá. Mas quando eu cheguei, eu vi um mundo totalmente novo. Eles não sabiam lá o que era delivery. Você acredita? Aqui em São Paulo, né, qualquer coisa que você pedir, você tem entrega. Você não precisa sair da sua casa para receber aquilo que você quer, o produto que você quer. Você faz um telefonema e tem na sua casa. Pizza, refrigerante, bebida, chocolate, enfim, qualquer coisa que você quiser, entregam. Lá eles não sabiam. Essa palavra delivery não existia no vocabulário. De repente alguém descobriu, levou o primeiro delivery para lá. Uma casa de esfirra, eu não vou citar o nome aqui da marca, mas enfim, começou. Eles não sabiam nem o que era esfirra. Aqui a gente tem provavelmente esfirra vendendo em cada bar, né? Em cada esquina dessa cidade. Então veja, quem era o público-alvo? Né? Um pessoal que não conhecia delivery e que lá estava se formando o quê? Assim como eu, uma série de profissionais liberais ou de estudantes estavam indo para aquela cidade, saídos aqui, né, do sul, do sudeste do país, com um conhecimento já, né, com uma necessidade já implementada na vida diária deles, e chegaram lá e se depararam com um mundo onde o desenvolvimento era completamente diferente, muito inferior. Rapidamente isso se proliferou. A partir do momento que abriu na sequência todo mundo começou a fazer delivery. E hoje é óbvio que você, dentro daquela cidade, claro que uma cidade muito menor do que a cidade de São Paulo, né, com condições menores, mas onde você já consegue encontrar essa questão do delivery. Então alguém foi lá e fez o quê? Pesquisa de mercado, né? Foi lá e avaliou o que é que o mercado lá, o que é que o público, o cliente estava querendo, avaliou se tinha concorrência, pesquisou qual era o setor onde ia atuar e abriu aquele negócio e começou a fazer muito sucesso. Qual que é o impacto que uma pesquisa de mercado pode ter no seu negócio? Pesquisa e análise do mercado, elas são essenciais para quê? Você vai identificar um desejo real no seu cliente. Principalmente um desejo que não foi satisfeito ainda, né? Isso aí valida ainda mais a sua ideia. Imagina conseguir oferecer para o cliente alguma coisa que ele anseia, que ele deseja, mas que ele ainda não tem. Mas pode ser que já seja alguma coisa que ele tem e que você vai inovar. Lembra que nós falamos sobre isso? Alguma coisa totalmente inédita fica cada vez mais difícil com essa modernidade toda, com esse desenvolvimento que a gente tem. A gente vai inovar, criar valor dentro de coisas que já existem, né? Agregar algum valor. Mas satisfazer um desejo não atendido de um cliente é o que você vai descobrir através de uma pesquisa de mercado. E isso vai validar a sua ideia, vai dizer o quanto essa sua ideia é boa e importante. Ajustar as premissas nas quais o seu negócio está baseado, né? Quais são lá as ideias iniciais nas quais você está baseando esse seu negócio? A pesquisa de mercado vai ajustar tudo isso, vai dizer que de verdade essa ideia que você tem, esse pensamento, esse achismo, lembra, a gente falou das hipóteses? Esse seu achismo, ele é real, né? Ele é efetivo, ele é válido e ele vai transformar o seu negócio num negócio de sucesso. E uma pesquisa de mercado vai finalmente ajudar você a tomar decisões sobre a estratégia que você vai fazer para distribuir seu produto, seu serviço. Se você identifica quem é o seu cliente, qual é o desejo dele, você sabe como ele quer receber aquilo. E até onde você vai colocar esse seu negócio, né? Em que bairro dessa cidade eu vou colocar a minha hamburgueria, a minha bicicletaria, o meu salão de cabeleireiros. O Rodrigo aqui, quando ele decidiu colocar o salão dele dentro da faculdade, foi porque ele fez uma pesquisa de mercado. O que ele identificou? Que se ele colocasse aqui dentro de uma faculdade o negócio dele, isso agregaria que tipo de valor para o negócio dele? O valor, né, de que o negócio, um dos clientes dele é o cliente da educação. Ele ensina pessoas a serem cabeleireiros. Ora, um negócio que trabalha com educação e que está inserido dentro de uma grande faculdade, dentro de uma grande instituição de ensino superior, tem muito mais valor, muito mais credibilidade. Para uma cliente final, aquela que vem aqui no salão cortar o cabelo, que não é uma aluna em potencial, mas aquela que é a cliente final,
O que isso trouxe de valor, essa pesquisa de mercado? O que ele observou junto dessa cliente? Que ela quer um lugar com fácil acesso, com estacionamento, onde tenha também algum lugar próximo para comer, porque às vezes a mulher passa um tempão dentro do salão. Aqui ela tem tudo isso, um lugar bonito, um lugar agradável, onde ela vai cuidar da beleza, um lugar tranquilo, com essa natureza aí bonita que nós temos no campus, várias lanchonetes, estacionamento facilitado, segurança, a segurança que isso demanda, uma rapidez maior do que entrar num salão de cabeleireiros, talvez num shopping, né? Aqui o acesso é mais facilitado, você tem um número circulante menor, um uso menor de carros por parte dos nossos alunos. Então, isso tudo ajudou o Rodrigo a tomar essas decisões, né? A pensar nas estratégias de distribuição desse negócio e a chegar aqui na Ítalo e oferecer essa proposta. Quero abrir um salão aqui dentro, vamos fazer esse negócio, vamos fazer essa parceria. Então, o que é a pesquisa de mercado? Vamos reforçar. Você coletar dados sobre o produto ou serviço que você quer oferecer e determinar através desses dados se isso vai satisfazer o cliente. Então, se a cliente quer segurança, temos aqui? Ok, temos. A cliente quer um lugar para comer, ela vem para cuidar da beleza dela, mas ela quer comer, ela vai passar um tempão. Fazer um cabelo hoje em dia, né, com todas as tecnologias que a gente tem, às vezes a gente fica dentro de um salão de cabeleireiros 4, 5, 6 horas. Já pensou sem comer nada? E já pensou se o Rodrigo tivesse que pensar também em oferecer ele, né? O negócio dele é cabeleireiro, não é oferecer comida. Não é muito mais fácil essa estratégia de estar dentro de um local onde a cliente vai e tem uma boa comida e ele não precisa se preocupar com isso e isso agrega valor para o negócio dele? Então, para que serve a pesquisa de mercado? Você vai se comunicar de uma forma eficaz com o seu público-alvo. Porque você vai fazer pesquisa, vai conversar com ele. Lembra que eu falei? Faça pesquisa corpo a corpo. Você pode fazer uma pesquisa escrita, enviar um formulário para a pessoa responder, mas nada melhor do que conversar com as pessoas. O Robson Shiba do Shining Box, eu já falei dele aqui algumas vezes, ele faz isso até hoje. O grande lance do Robson Shiba, no que ele é bom? Em conversar com o cliente. Escutar, lembra que eu falei? Escute mais do que fale. Escuta o que seu cliente quer, o que ele está pensando, que ideias ele tem sobre o seu negócio, sobre a sua própria ideia, que soluções ele ajuda a colocar dentro do seu negócio. Então serve para você se comunicar de uma maneira eficaz com esse seu público. Serve para você identificar e entender as oportunidades que estão lá no mercado onde você quer atuar. Né? Então, temos uma série de hamburguerias nessa cidade, mas será que todo mundo nessa cidade come hambúrguer? Provavelmente não. Talvez por algum motivo, você pode através de uma pesquisa de mercado descobrir. Por que esse cara não frequenta nenhuma das hamburguerias? Simplesmente porque ele não gosta? Bom, não gosto de um hambúrguer. Então será que não dá para fazer? Não como carne. E aí, como é que você convence esse cara e fala para ele, vem comer hambúrguer na minha? Não como carne. O que você vai falar? O que você pode pensar através dessa pesquisa onde você tem um grande número de clientes que diz não frequento a hamburgueria porque não como carne? Ué, tem tantas opções alternativas para isso, você pode fazer hambúrguer de legumes, você pode fazer hambúrguer de siri, que nem o Bob Esponja. Faça hambúrguer de siri, quem sabe isso aí seja uma inovação dentro desse mercado de lanches e que faça você vender horrores. As pessoas estão procurando ter uma vida cada vez mais saudável. Será que dá para fazer um hambúrguer assado? Grelhado, diferente, não frito, com uma carne mais light? Não sei, você tem que pensar sobre isso. Pesquisa de mercado vai te ajudar nesse sentido. Vai te ajudar a detectar os potenciais obstáculos que você pode ter, os problemas que você pode ter dentro desse seu conceito de negócio, né? Como eu falei, adianta você querer abrir talvez uma hamburgueria lá no seu bairro, onde de repente você detecta que a maioria das pessoas, coincidentemente, são vegetarianos. Não vai dar certo, não vai ter sucesso. Para isso que vai servir a sua pesquisa de mercado. Mas isso não derruba a sua ideia. Talvez você fale assim, então não vou abrir hamburgueria não, mas uma lanchonete de lanches saudáveis. Lanches light, saudáveis, né? Com produtos aí alternativos, orgânicos. Está tão em moda essa questão do orgânico, por que não abrir? Tem pouquíssimas lanchonetes aí de produtos orgânicos, né? Porque o produto orgânico não precisa ser ruim, inclusive. A imagem que a gente tem do produto orgânico é de que ele é alguma coisa sem gosto, porque não é frito, porque não tem aquele molho, né, daquela lanchonete famosa, essas coisas todas. Mas será que não dá para fazer uma comida orgânica legal, gostosa, atrativa, para atender, né, esse problema, essa dor que determinado cliente tem?
Com a pesquisa de mercado, você vai definir referências e avaliar o seu sucesso, né? Você vai ver se essa ideia que você teve vai ser colocada em prática e vai dar certo. E você tem diferentes tipos de pesquisa que você pode fazer. Eu falei que a pesquisa corpo a corpo é fundamental, mas você pode fazer uma pesquisa primária, coletar dados específicos que você precisa para o seu negócio. Você pode fazer uma pesquisa secundária, onde você busca informações que já foram coletadas por um outro negócio, né? Ou com uma finalidade às vezes até diferente da sua, usar pesquisas até de terceiros. Na pesquisa de mercado, o importante é que você determine seus objetivos, estabeleça quais são as perguntas-chave, o que é importante saber do seu cliente em relação àquele seu negócio, àquele seu produto, defina o melhor método de conversar com esse seu cliente. Como eu falei, você pode fazer o corpo a corpo, você pode fazer uma pesquisa escrita, né? Você pode mandar pelo correio uma pesquisa com a devolução já paga, até muitas vezes já, né, com uma carta-resposta selada. Você pode contratar estudantes, estagiários para aplicarem pesquisas aí pelo mercado, né, enfim, nas localidades onde você achar importante. Mas resuma no final e avalie as informações coletadas. Você tem que ir lá fazer depois um gráfico para colocar todas essas perguntas e todas essas respostas e poder fazer uma análise, né? Aonde essas informações podem te levar. Porque você tem que pensar o seguinte: o que você quer descobrir quando você vai realizar a sua pesquisa de mercado? Vamos pensar lá no exemplo da padaria que a gente falou agora há pouco, lá da bicicleta vendendo pão. Vamos dizer que você queira uma padaria com serviço de entrega. Essa é a ideia que você tem, né? Você tem que determinar seus objetivos. Bom, primeira coisa que você tem que fazer: será que já existe padaria com serviço de entrega? Pode ser que exista, isso invalida a sua ideia? Não, será que você não pode entregar de uma outra maneira? Será que você não pode saber, inclusive, que só tem uma, que são poucas na região, ou que os clientes estão dispostos a pagar muito mais, ou que aquela padaria entrega só o pão, você pode entregar outras coisas também? Eu não sei, você tem que pensar, quer dizer, a pesquisa de mercado vai servir para você determinar todos os seus objetivos, saber quanto as pessoas estão dispostas a pagar por esse serviço que você está pensando. Qual é o perfil dessas pessoas que faz pedido de entrega, né? O que elas querem nesse pedido de entrega? Elas querem o pão, legal. Adianta você mandar, talvez tenha uma padaria lá que já faça isso, um serviço de um concorrente, mas talvez esse rapaz ou essa moça que vá lá fazer a entrega, vá a pé. Pode ser que eles não pensaram até em colocar uma bicicleta para levar o pão, né? Pode ser que ele vá trajado de uma maneira inadequada, que faça com que o cliente desista do pão. O pão pode ser de extrema qualidade, mas o rapaz vem tão mal apresentado que eu falo: será que o pão é tão bom? E aí eu desisto de comprar o pão daquela padaria. Então, às vezes, né, você vai encontrar lá respostas que vão fazer você modificar o seu negócio, não diretamente no produto ou no serviço que você está oferecendo, né? Às vezes é alguma coisa complementar ali que vai fazer uma baita de uma diferença e vai fazer você se sobressair em relação ao seu concorrente. Imagina um rapaz lá todo simpático, bem treinado, capacitado, bem vestido, um uniforme adequado, uma cestinha de pão bastante limpinha e etc., levando esse pão para a casa das pessoas. Você já viu a história do pipoqueiro, do Valdir o pipoqueiro? Assista esse vídeo no YouTube. Esse cara revolucionou o mundo da venda da pipoca, né? Ele está ganhando dinheiro agora porque ele está palestrando em grandes empresas para falar sobre criatividade. Pipoca, você concorda que tem praticamente em cada esquina desse país, ou no mínimo na frente de cada escola, ou dentro de cada escola tem um pipoqueiro? Então, o Valdir não fez muitas coisas de novidade em relação à pipoca em si. Ele até produz a pipoca, ele usa um óleo lá de canola, que é mais saudável, o cliente está preocupado com isso. Ele introduziu alguns sabores, mas isso você encontra por aí também, né? Pipoca com bacon, pipoca com chocolate, enfim. Isso ele também faz, mas muita gente está fazendo. Sabe o que é diferente no negócio do Valdir, no negócio da pipoca? É o atendimento que ele faz. Os clientes deixam de comprar a pipoca nos outros e vão comprar com o Valdir por conta do atendimento. Ele tem um cartão fidelidade. Ele é um pipoqueiro, tem um cartão fidelidade, a cada 10 saquinhos de pipoca você ganha um e ele marca isso no cartãozinho. A mão mesmo, simples, lembra que eu falei? Sua ideia não precisa custar caro para ser uma boa ideia. Então, ele faz lá uma marcação bastante simples. O uniforme dele, extremamente limpo.
Você vai ver lá no vídeo. Normalmente a gente olha para o carrinho do pipoqueiro, ele é imundo, a panela toda preta, amassada. As panelas do Valdir impecáveis. São mais limpas do que a panela da minha casa, do que a sua. Você vai ver lá. Panelas brilhando, porque ele está vendendo uma coisa que é comida. A higiene está atrelada, é valor para esse negócio. Ele tem um avental para cada dia. Como é que o cliente sabe que é um avental para cada dia? Porque ele tem bordado em cada avental. Segunda-feira, terça-feira, os dias da semana. Então o cliente sabe que ele troca de avental todos os dias. Ele tem álcool gel. Quando ele vai pegar o dinheiro da mão da pessoa, ele depois passa o álcool gel para poder entregar a pipoca. Pensa nisso. Você vai e compra a pipoca, entrega o dinheiro, pega, né, com a sua mão o seu dinheiro, entrega para o pipoqueiro pega, coloca a pipoca e você começa a comer a pipoca com a sua mão que pegou no dinheiro, que é uma das coisas mais sujas que a gente tem no mundo, né, mais cheia de bactérias. Ele tem álcool gel para o cliente. Olha outra coisa que ele pensou, ele entrega para o cliente um kit higiene. O que tem nesse kit? Um guardanapinho, um palito de dentes ou um fio dental e uma balinha de hortelã. Porque ele percebeu que o cliente, depois que come a pipoca, fica com a mão melada. A pipoca é uma coisa que fica nos dentes, daí a ideia do palito coberto ou do fio da fita dental. E a balinha de hortelã para o cliente ficar com um hálito gostoso, né? Porque às vezes ele come uma pipoca de bacon e não fica legal. Olha que ideia simples e que faz com que as pessoas andem de um bairro para o outro para comprar a pipoca do Valdir. Que é uma pipoca como a outra qualquer, como outras quaisquer. Né? Mas olha o diferencial. Então, com a pesquisa de mercado, que foi o que o Valdir fez, ele foi enxergar o cliente, escutar o cliente, e aí ele descobriu que o cliente queria muito mais do que a pipoca. Ele começou a comparar o negócio da pipoca com tantos outros negócios sofisticados. Quero higiene nesse negócio, quero segurança, quero um bom atendimento, né? Quero uma boa apresentação pessoal. Então, ele selecionou uma série de perguntas-chave e foi falar com o cliente. Ele foi buscar as respostas que ele procurava. Então ele foi descobrir, a gente estava falando lá do caso da padaria, já existe um serviço de entrega? Já existe pipoqueiro fazendo isso que o Valdir faz? Quem são, né, os principais pipoqueiros lá ao redor do Valdir, que oferecem aquele serviço, né, da pipoca? Que outros tipos de serviço eles oferecem? O Valdir fala isso lá no vídeo dele. Fala o seguinte, tem muita gente vendendo pipoca e ao mesmo tempo vende algodão doce, sorvete, enfim, tantas outras coisas. E ele diz, eu optei por vender só pipoca. Porque eu acho que se a gente começar a tirar para tudo que é lado, a gente não faz nada muito bem feito. Então, enquanto eu não me aprimorar e garantir o meu cliente neste negócio, eu não misturo com outro, não. Né? Eu cuido só desse negócio. Olha lá a pesquisa de mercado que ele fez. Então, eu falei, você pode fazer uma pesquisa primária, né? Você pode começar do zero, coletar os dados que você precisa para resolver o seu problema. Você pode fazer uma pesquisa secundária, utilizar dados já coletados para um outro fim, mas que podem ser reaproveitados. Lembre, não há certo ou errado. Você deve escolher o método que você vai utilizar. Baseado no quê? Na disponibilidade que você tem de recursos, na disponibilidade de tempo que você tem e na profundidade das informações que você precisa encontrar. A gente continua na próxima aula. Até lá!